Perfeito. Boa noite a todos mais uma vez. Hoje é a aula de prospecção de produtos. Acho que fica mais bonito do que garimpo, né, Luiz? A prospecção de produto, a gente analisa demanda, viabilidade, tá? Então, se a gente tiver demanda, mas não deu viabilidade, não adianta. Deu viabilidade, mas não tem demanda, também não adianta. Verdadeiro também. Então, a gente precisa analisar essas ferramentas, né? Esses dois números. E a gente fala só número. Então, é bom a gente entender que quando a gente vai fazer um estudo de produto, geralmente a gente tem a tendência a buscar produtos que estão próximos a gente, que a gente já trabalha, da nossa empresa, que a gente tem a vínculo, ou pessoas que gostam de um determinado produto, esporte. Faz muito sentido isso, tá? E realmente pode ser uma coisa que possa conciliar, um produto que possa conciliar o que a gente ama, que nem a maioria que joga tênis, tem um monte de tenistas aí tops de linha, são fantásticas, então pode se conciliar esporte, sim. É claro, a gente tem que sempre analisar demanda e viabilidade. Então, quando a gente fala em buscar demanda, é analisar a demanda dentro do Mercado Livre, tá, gente? Então, a gente, quando analisa a demanda, não adianta eu ir lá e analisar dentro do Shopee, ou dentro da Amazon, dentro de outra plataforma, ou em sites próprios. Porque o jogo que a gente joga é o Mercado Livre. E existe algumas diferenças ainda, tá? Entre plataformas. Então, tem a plataforma Shopee, que a maioria das pessoas buscam lá produtos de ticket baixo. O Mercado Livre tem um outro público, e tem o público da Amazon. Então, parece que não, mas existe sim um mercado meio que nichado de pessoas. Muita gente gosta do Shopee, outros gostam do Mercado Livre, outras pessoas nunca nem compraram no Mercado Livre, só compram Amazon, por exemplo, mas existe vários marketplaces, mas a gente joga aqui o jogo do Mercado Livre. Para vocês entenderem, é o maior site de e-commerce, não sei, não posso falar do mundo, né? Não sei os números da Amazon lá fora, mas aqui no Brasil ele é o número 1, então ele domina realmente. Ele entendeu a parte da logística do Brasil, muito antes de outras plataformas, e isso ele ganhou muito mercado, e vem ganhando cada dia mais. Oferecendo frete muito rápido, oferecendo, não vou chamar de benefícios, né, mas ele vem oferecendo comodidades para os clientes que são, se você não gostou, devolve, você não tem custo nenhum. Então, ele garante isso para o consumidor e também garante de outra forma para a gente. A parte de pagamento, tudo, ele garante ambas as partes, né? E a gente, como ele é o maior, a gente vem jogando nele. Então, sempre quando a gente falar em escolha de produtos, em viabilidade, demanda no Mercado Livre, tá? Então, a gente vai se confundir aí. Esse aqui vende muito na Shopee, esse aqui eu tenho um site de alguém que eu vi que vende um monte. Então, a gente tem que focar no Mercado Livre, tá bom? Esse é o primeiro ponto. Luiz, alguma coisa a acrescentar aí na parte de demanda? Não, você explicou bem, né? Porque, assim, no modo geral, a gente acaba pensando em vender, né? Mas como o nosso jogo específico é Mercado Livre, e cada marketplace tem a sua persona, digamos assim, né? Tem o seu público-alvo. Então, a gente acaba confundindo. E o mais interessante é se a gente trabalhar no início com um marketplace é mais que o suficiente para dar conta das nossas vendas. A gente não precisa ficar analisando nesse momento inicial vários marketplaces. Foi o que eu fiz lá atrás, né? Eu achei que se eu colocasse na Magalu, em tudo quanto é lugar, eu venderia mais, só que, na verdade, o que vale é a eficiência, né? E não a quantidade. Então, por isso que é melhor a gente ser especialista no início em um marketplace do que querer fazer vários ao mesmo tempo. Então, a gente frisa bem para a gente procurar essa questão da demanda dentro do Mercado Livre. Tá, pessoal? Perfeito. E aí, dentro disso, a gente vai, primeiro passo, passar para vocês o que a gente vê como demanda, o que é suficiente para esse produto chamar nossa atenção. Quanto de venda? Quanto que é essa demanda, né? Quanto que seria interessante para a gente entrar num jogo desse produto? Ver os números que eles vendem.
E aí nós usamos uma ferramenta chamada Avante Pro, mas existem outras ferramentas no mercado que mostram números também, tá, de vendas. Eu vou projetar aqui para vocês uma tela aqui do Mercado Livre, para a gente falar sobre, para vocês entenderem aqui a parte de demanda. Então, aqui eu já estou logado, é um plugin que a gente coloca dentro do Mercado Livre, é uma ferramenta paga, tá? Eles têm lá algumas campanhas que eles fazem para você testar gratuitamente por 30 dias, então vale a pena, não precisa ir comprar de cara, assina lá por 30 dias de grátis. Se for o caso, busca outra ferramenta que vocês achem interessante e que dê também esses números, que é o que a gente usa para avaliar. Então, aqui ele já aparece esse símbolozinho aqui, ó, tá conseguindo visualizar? Esse triângulozinho aqui amarelo com azul. Então, quando a gente entra dentro do site, né, do Mercado Livre, logado ao Avante Pro, ele mostra alguns resultados que naturalmente a gente não vê. Então, quando a gente pega o celular e entra ali, por exemplo, digita raquete de tênis, ele vai aparecer lá uma raquete, né, um exemplo, e vai aparecer lá quantas vendidas? 500 vendidas. Estão vendo aqui, ó? Só que esses 500 vendidos, como que a gente vai saber se é muito ou se é pouco? Se ele começou a vender há pouco tempo, é bastante. Se ele está vendendo há 3, 4 anos, é pouco. Concorda? Então, com essa ferramenta, a gente tem números que ficam por trás ali, que a gente não consegue enxergar como uma pessoa normal, ou quem está só acessando para comprar, que são os números realmente que nos interessam. Então, aqui, quando a gente está plugado no Avante Pro, ele aparece várias informações que a gente utiliza. Então, primeiro, quando que ele começou a vender? Há 258 dias atrás. Ele atualizou, isso aqui é a data que ele entrou na conta, então ele acessou esse anúncio aqui na data de hoje, para fazer alguma coisa, mas foi acessado. E aqui, ó, tem esse númerozinho. Aqui a gente vai ter realmente um direcionamento de como que é a venda desse produto, se é expressivo ou não. Então, a gente considera que pelo menos uma venda por dia é um produto que vale a pena a gente dar sequência para ele. Tá? Nesse caso aqui, é uma raquete, dentre outras montes de raquetes, mas essa aqui eu nunca tinha ouvido falar, essa marca. O pessoal é tenista aí, de repente pode falar se conhece ou não, mas é um produto, para mim, desconhecido, não está dentro das grandes marcas, né, tradicionais, mas aqui, vamos esquecer de marca, né, vamos ver produto. Ele vende um por dia, então aqui cabe, ele tem demanda. Então aqui a gente já consegue analisar esse um por dia. Então, opa, vou seguir, beleza, já tem demanda. Quando a gente estiver procurando um produto que seja, só tem um player vendendo, você só achou um exemplo, você, por coincidência, você achou um produto interessante, foi lá buscar, só tem um cara vendendo, e ele vende menos do que um por dia. Gente, não entre nesse produto. Por quê? Pode ser realmente uma mina de ouro, fala assim, puta, esse cara está começando, é uma tendência, pode ser muito bom, certo? Mas pode ser muito ruim também. Então, nós não jogamos esse jogo de aposta. Então, a gente não joga com risco. Então, a gente vai ser o mais seguro possível. Por isso que tem que ter realmente essa uma venda por dia. Isso aqui é o suficiente para a gente seguir com o estudo desse produto. Isso a gente falando em demanda, tá? Então, aqui, vou projetar novamente para a gente ver outros números aqui do Avante Pro, que facilita para a gente, ó. Então, no caso, ó, aqui ele vende um por dia, aqui a gente tem frete, que é pago, isso aqui é importante para quando a gente for fazer a viabilidade, então aqui ele já entrega o frete, porque isso vai entrar no nosso estudo de custo, então, porque se a gente pega um produto, por exemplo, de R$100, e aí a gente tem um frete de 23, ele já impacta só de frete 23%. Se a gente pega um produto menor, ele impacta mais. Então, esse número aqui vai entrar. Eu vou mandar depois da aula uma ferramenta que a gente usa, uma planilha de precificação, para que vocês alimentem ela quando for achando o produto, né? E colocando ali, opa, achei aqui a raquete, ela tem demanda, alimentar o frete. Aqui também, ó, ele coloca a comissão da plataforma.
quanto que a plataforma cobra para aquele tipo de anúncio, né? No caso aqui, ó, ele está com 11,5%, ele está operando no modo clássico, tá? Se fosse no Premium, ia estar 16,5%. Então, é sempre essa diferença. Quando for clássico, vai estar 5% mais baixo do que o Premium. Só lembrando, o clássico é quando oferece o parcelamento do produto com juros, e o Premium é quando não tem juros. Então, você entra lá em 10 vezes sem juros. E quando entrar no clássico, vai estar lá, produto de R$100, 12 vezes de R$10. Então, é com juros. Então, aqui ele mostra isso. Essa parte aqui, gente, de imposto, a plataforma sempre, tá? Desde quando a gente começou, ela sempre baliza em 7%. Mas isso daqui, ele é variável de acordo com cada empresa, com cada classificação. Então, se eu estou abrindo um MEI, por exemplo, então, inicialmente, eu não vou ter imposto para pagar. O MEI, você starta ele sem esse imposto, é uma guia única. Então, vocês têm que estar atentos nisso aqui e não seguir esses 7% aqui, porque a plataforma sempre alimenta com 7%. Não sei se é uma média que ele utiliza, mas ele sempre utiliza. Então, a gente não vai classificar com 7%. E existem empresas também que vão pagar mais, 9%, 12%. Então, cada empresa vai colocar a tua classificação, ok? Mas aqui é para a gente ter essa noção. E aqui a gente vê um número mais bruto, né? Quanto que o cara faturou com um produto. Então, aqui é um produto, um ticket pequeno, né, de faturamento, mas é um item, só para a gente ter essa primeira introdução, para vocês entenderem como que a gente filtra demanda, tá? Então, quando a gente tiver uma venda, a gente segue para a próxima página. Vamos seguir para o próximo passo. Tá? Vou pegar um outro item. Vamos ver aqui aleatório. Ver se ele vai aparecer um item que não seja de tênis aqui. Ou vou digitar aqui. Alguém tem alguma sugestão? Se esteja algum produto na cabeça aí, fale. Para a gente consultar. Alguém que já pensa em algo? Fala aí. Stephanie, alguma coisa? A gente estava olhando o telescópio ontem. Telescópio. Vamos lá. Telescópio. Boa. Vamos no telescópio. Ó. Então, já abriu aqui o telescópio. Então, quando a gente entra com o Avante Pro, ele já vai dar tudo isso aqui, ó. E o interessante do Avante Pro, quando a gente loga ele dessa forma, eu não preciso clicar em cima dele. Então, eu tenho aqui, ó, se vocês notarem, ó, em cada anúncio, ó, eu tenho aqui vendas no catálogo, faturamento dele, tem aqui o nome da marca que ele coloca, tenho aqui também a quantidade 5 mais vendidos. Então, aqui ele já dá uma pré-mostragem para a gente. Então, esse aqui, ó, mais de 100, 25. Vamos ver aqui, ó. Ó, esse aqui, ó, 5 mil vendidos, ó. Estão vendo aqui, ó? 5 mil vendidos. Vamos entrar nele. 5 mil vendidos. Ó, vamos lá. Esse anúncio foi criado há 70 dias, apesar de ser um catálogo, tá? Isso aqui geralmente, ou às vezes ele soma, o catálogo faz a somatória de outros anúncios também, tá? Então, quando entra o catálogo, ele junta tudo, mas o importante é que ele tem demanda, tem aqui 5 mil vendidos. Então, aqui, ó, ele vende, ó, 164 por mês, 5 por dia. Por coincidência, ele atualizou hoje também, ó. Aqui a comissão dele já é 11%, não é 11,5%. Então, a plataforma, para cada tipo de produto, tem a sua comissão. Mas ela varia de 11% no clássico, o máximo que eu já vi foi de 19% no premium, tá? Que é relógios. Eu não vi nenhuma outra comissão que seja maior que isso. Então, aqui, ó, só com esse produto, quanto que ele faturou? Ó, 639.950. Então, aqui já mostra que é um produto que tem demanda. Agora, eu fiz uma pergunta há algumas aulas atrás, quem é que compra um telescópio? Eu nunca vi na sala de ninguém. Eu comprei mês passado. Ai, meu Deus, que nem O meu primo de Minas, que mora no interior, e foi aniversário, e minha mãe falou que ele queria, a gente comprou e meus pais levaram para lá. Olha que doideira. Eu também nunca tinha... E tinha um monte de opção, porque pelo valor mesmo, que era um presente. Mas bem demanda. O Marcelo também já comprou um telescópio. Tá vendo? Olha só.
Já piorou que a minha média, porque na época que eu fiz, eu falei, quem que na vida vai ter um telescópio? Eu não lembro quem foi, virou a câmera assim, eu tinha um telescópio do lado dele. Então eu estou falando isso porque às vezes a gente fala, quem vai comprar? Eu não compraria, mas não importa o que a gente pensa, o que importa é que se tem demanda. Então, às vezes, a gente fica muito preso a um determinado de produto porque nós não compraríamos. Mas isso exercício não é uma coisa automática, né? Porque a gente conversou já entre a gente, a gente já fica pensando exatamente, vou vender o que eu compraria, o que eu buscaria, e não é o que deve ser, né? Exatamente, Soraya. É uma percepção errada nossa, né? Porque qual que é a percepção de um produto bom ou de um produto ruim? De um telescópio, o que ali tem é um tipo de produto. Mas vai ter ele ali de um determinado preço, sei lá, R$100, vai ter telescópio de 5.000. E a pessoa fala assim, eu não compraria esse telescópio porque é muito ruim, é muito safado, o pessoal costuma falar, né? Mas aí é o nosso ponto de vista. E a gente não pode analisar isso, a gente tem que olhar números. Vendeu, gente, segue. A gente não tem esse apego a produto. É claro, se a gente tiver ali, achar, puta, eu gosto de telescópio, comprei um telescópio que é legal e vendo bem, legal demais. Mas para a gente fazer essa busca aqui de encontrar produtos, a gente não pode ter essa percepção, esse nosso olhar. A gente tem que olhar realmente em números. Por isso que a gente usa até a sigla de SKU, então a gente está buscando um SKU. O que é? Ele tem que ter demanda, a gente viu aqui que ele tem que ter a venda de um por dia, e depois a gente tem que ter a viabilidade, se ele entrega margem para a gente. É isso, ponto. Nada mais. Se é bonito, se é feio. Eu trouxe um SKU, que é uma pulseirinha, né, de mulher feminina, vem com 5 argolinhas de pôr no braço. E assim, chegou em casa, todo mundo conhece, praticamente é a Aline, minha esposa, ela falou assim, eu jamais usaria isso. Eu falei, tá bom, é menos um que vai tirar do meu estoque, né? Não, pelo menos ela não vai pegar um para usar. Vou vender, e vende. E vendeu tudo. Tanto é que eu compro, continuo comprando. Então, não é a nossa percepção. E tem a nossa percepção que vende também? Pode ter. Ok. Mas a gente não pode seguir sempre o que a gente está esperando. É o que os números estão dizendo. Ponto final. Isso é importante. É um relógio simples. Quanta gente compra um relógio simples? E quanta gente compra, não compraria. Vai ter um outro nicho. Opa, achei um nicho de um produto de um ticket mais alto, tem demanda, tem viabilidade, também tá ok. Então a gente tem que analisar exatamente isso. Só isso. Né, Luiz? Porque se a gente ficar buscando um produto que a gente gosta, nem sempre a gente vai ter muito trabalho e talvez não saia do lugar. Eu sempre vou sugerir o seguinte, né? Para quem realmente já faz venda, o melhor cenário é você estar trabalhando com produtos que você já conhece, né? Então, eu já sou de uma determinada área de loja física, então, lógico, então, a gente já conhece esse produto, vamos começar por ele. Agora, o pessoal que realmente não é da área de vendas ou não tem nenhum produto para vender, é normal começar pensando em algo que a gente goste ou que venda muito. E outro dia eu sempre bato nessa tecla que o nosso objetivo não é só vender muito, o principal é lucrar, né? E a venda, ele faz parte do processo até chegar ao objetivo lucro. Muitas das vezes a gente foca muito na venda. E por conta disso, a gente pensa em produtos muito óbvios que estão sempre do lado da gente. E produto óbvio, ele acaba tendo uma concorrência muito grande. E normal de mercado, quanto a gente tiver muita concorrência, tende a ter menos lucro. Então, nosso jogo realmente é tentar equilibrar entre uma quantidade boa de venda e com um lucro interessante também. Então, por isso que a gente acaba usando essa técnica de demanda e viabilidade, equilibrar essas duas métricas aí. E o outro ponto, a gente não vai estar aqui ensinando somente técnicas, principalmente um pouco de mentalidade também, de sair um pouco da caixa, né, de
olha, só vou vender produto que eu gosto, só vou vender produto que eu vejo na rua. Se a gente começa a usar muito sentimento, né? Eu falo que, nesse caso, é um pouco mais de razão. E números, eles não mentem. Quando a gente cruza esses dois dados entre uma quantidade de venda legal e um lucro interessante, esse é o produto. Não importa se é para o público jovem, feminino, enfim, esse é o produto que a gente está procurando. Então, é mudar um pouco essa percepção de todo mundo, que eu sei que no início é assim, todo mundo fica pensando, olha, esse produto eu vejo muito na rua, esse produto é o que está na modinha, esse produto, e nem sempre é lá que vai estar o ouro, por isso que a gente fala que é garimpar produto, né? Então, a gente quer procurar o ouro, quer procurar o diamante, por aí vai. E aí a gente tem que usar uma lógica, né? Produto que a gente acha em tudo quanto é loja, tem muita oferta. Então, mais dificilmente a pessoa vai comprar na internet, porque você passa em tudo quanto é lugar, tem. Então a pessoa passa ali, achei aqui, nem vou entrar na internet e compra. Então, esses tipos de produto, geralmente, a margem, você vai até achar para importar, mas a margem vai ser muito pequena, porque tem muita gente vendendo. Por exemplo, a gente vê a fase aí do copo tipo Stanley, né? Esses copos térmicos, né? Muita gente vendendo em tudo quanto é lugar vendendo. Você entra na farmácia, tá vendendo. Você entra na casa de carne, tá vendendo. No açougue, tá vendendo. No mercado, tá vendendo. Tudo quanto é lugar. Então, a tendência a isso é sempre puxar para baixo, porque é uma competição. Né? É uma competição. Quando a gente não trata de marca, que é o que a gente joga aqui, a gente não vende produtos de marca. Aí a gente tem que ter um preço razoável do mercado. Não adianta eu ir lá querer um copo desse tipo Stanley, que está todo mundo vendendo a R$20, e eu vou trazer para vender a R$20. A margem talvez não vai fechar. Exceto quando existe uma marca envolvida, que nem esse aqui é um Stanley. Vocês vão ver lá que o produto lá que vende no mercado custa R$20, R$30, e o Stanley é 200. Tem outra qualidade envolvida, tudo mais, mas tem um branding em cima. Tem uma marca envolvida em cima. Igual tênis. Você vai achar um tênis sem marca, muito bom, confortável, com um amortecimento bom, mas ele não vai ser um Nike. Vai estar lá R$1.000 e tantos. Você acha tênis muito barato. Então, é um jogo diferente isso quando tem uma marca envolvida. E aqui a gente não joga, não é marca. Isso aqui a gente vai trazer um produto sem marca e a marca vai ser a nossa marca. Vocês que vão criar, cada um desenvolver a marca de vocês. Então, ela não tem, inicialmente, não tem valor, ela não vai ter peso em valor o cara comprar. Essa marca, sei lá, vamos colocar aqui a marca Blanco, né? Stephanie Blanco, a marca Blanco. Ninguém conhece. Então não vai o copo Stanley da Stephanie Blanco aí tomando. Então, esse produto ele não vai agregar valor. Só para vocês entenderem. Então, a gente tem que pensar nisso. Então, um produto que está todo muito saturado, a tendência é a gente não ter margem. E aí, um jogo também que faz ter um pouco mais de margem, que a gente joga isso também, mas é um pouco mais adiante, o cara vai trazer quantos copos desses? Se a gente for importar, vou trazer 50 para começar, depois 200, 500. O cara está trazendo 20, 30, 40, 100 mil copos. Ele não vai conseguir diluir o custo dele uma quantidade maior, então ele vai ter melhor margem, né? E tem tanto produto, que nem aí citou aí do telescópio, né? Então tem tanto produto que a gente nem imagina e a gente tem que seguir para esse rumo. Um outro produto que a gente viu foi cofre. Não vou falar aqui que nunca vi ninguém com cofre, porque tá todo mundo com dinheiro aqui, provavelmente todo mundo tem um cofre em casa, menos eu. O Luiz tem, pra vocês terem ideia, tem até máquina de contar dinheiro. Mas, para vocês entenderem, cofre não se vê na rua. Não acho loja, nunca vi em loja cofre. Existem uns cofrinhos de brinquedo e tudo mais, mas existe muitas vendas, muitas vendas. Igual um telescópio. Então, é esse tipo de produto que a gente tem que buscar. Sair desse produto que é do dia a dia, ou do modismo também, tá? Para entrar nesse tipo de produto. O Luiz vai fazer um comentário da máquina de dinheiro, que eu sei. Fala, Luiz. Não, então, na verdade, não é para contar o meu dinheiro, é para vender, aí sim para eu ter mais dinheiro, tá? Mas máquina de contar dinheiro, existe venda. Sim. Então, tem muitas pessoas, a gente não usa, mas muitos comércios usam máquina de contar dinheiro. Não está ali na nossa frente, que a gente não vê, mas está lá no escritório, a pessoa faz a conferência no final do dia, fecha a caixa.
Então, existe esse produto para vender. Então, Não, Diga, Luiz. e se a gente começar a levar algumas lógicas que a gente cria na nossa cabeça, a gente começa a perder oportunidade. Então, por exemplo, hoje todo mundo usa Pix. O Pix passou a ser um meio de pagamento, o maior meio de pagamento que tem, e a gente vai começar a sabotar. Então, se muita gente usa Pix, menos gente usa dinheiro, então a máquina de contar dinheiro não vende mais. É uma lógica que a gente fez, que a gente criou, aparentemente parece que tem lógica, mas ainda assim você tem um mercado muito grande para a máquina de contar dinheiro. Então, é nesse sentido que a gente bate tanto nessa tecla de evitar de contar essa historinha na nossa mente para tomar uma decisão de comprar ou não esse produto para revender. Então, por isso que eu falo que, se a gente analisar os números de maneira mais fria, a gente consegue ser mais assertivo. Então, igual, por exemplo, eu tive uma época que a gente trazia bastante barraca de camping, e eu ficava assim, cara, nunca que eu ia acampar de jeito nenhum, mas eu vendi muita barraca de camping. Então, é nesse sentido que a gente está aqui tentando abrir bem a mente de vocês para evitar esses tipos de historinha que a gente cria na nossa mente e partir direto para números, que lá ele não vai mentir, tá? E outra coisa que eu queria trazer aqui para vocês, quando o Fernando falou que uma venda por dia é algo já suficiente para a gente ter uma demanda, e se a gente não fizer uma continha rápida, parece que não é nada uma venda por dia, né? Eu fiz aqui, eu gosto de trazer essa consciência aqui legal. Se a gente vender um produto de R$300 por dia, são 30 produtos por mês. A gente faz um faturamento de R$9 mil. Um produto. Se a gente conseguir 10 produtos dentro dessa média de R$300, que não é difícil, a gente vai para um faturamento de R$90 mil. E quando você dobra essa venda e vai para 2 produtos por dia em média, a gente faz um faturamento de R$180 mil. E para uma empresa que dá para faturar com, às vezes, até sozinho, dentro de casa, tá? Claro que não estou sugerindo ninguém ficar nisso muito tempo, mas a gente está falando de um lucro bruto de R$60 mil, que é o que a nossa margem entrega, geralmente é um terço, né? Um terço é para pagar o produto, outro terço os impostos e custos de Mercado Livre, e o outro é lucro bruto mesmo. Então, olha, quando a gente fala de 2 vendas por dia, com 10 produtos, a gente fatura R$180 mil. Então, não precisa inventar muita moda de querer vender milhares de produtos por dia. Então, parece que um produtozinho por dia parece que não é nada, né? Fala, caraca, eu nunca vou ficar rico com um produtinho, mas começando, olha a potência que tem quando a gente faz esse cálculo, né? A gente dá uma clareza muito grande. Então, isso já é o suficiente para a gente começar a nossa brincadeira de garimpar. Ô Luiz, entrando no gancho aí, vamos dizer assim, que falasse de produto que a gente acha que quando a gente está no comércio físico, quando a gente vê muita loja da mesma coisa, o cara quer fugir daquilo, né? Por exemplo, a gente sempre procura o que a gente gosta, então eu estava procurando ali kit de ferramenta, aquelas maletinhas kit de ferramenta. Os kitzinhos que aparecem ali no Avante Pro, todos eles têm mais de 1.000 vendidos, vamos dizer assim, e tudo coisas novas, assim, de meses. Aí eu fico naquela, mas já tem tanta gente vendendo, será que ainda vale a pena vender isso? Entendeu? Aí eu fico naquela dúvida, será que não é melhor a gente pegar um produto que tenha pouca oferta? Aí qual que é a estratégia para fugir dessa cilada aí? Boa pergunta. Boa pergunta. Realmente, assim, esse nicho aí é algo bem que está no radar de todo mundo. Então, você realmente tem uma demanda muito grande, você mesmo observou que com pouquíssimos dias tem mais de 1.000 vendido. Essa foi a primeira métrica que você analisou, a demanda. Só que aí depois a gente parte para a viabilidade, e aí você vê que o lucro é muito pequeno. E volto a dizer, não tem certo, não tem errado. Quando você trabalha com revenda, você tem o teu produto disponível aqui no Brasil, o teu fornecedor já te entrega aqui no Brasil, dá para a gente trabalhar com uma margem um pouco menor, né? Porque muitas das vezes você tem prazo,
o produto está disponível, você liga para o teu fornecedor em uma semana, no máximo, às vezes em 3, 4 dias já está no teu estoque. Então, se você tiver margem positiva, 10%, 7%, 8%, dá para trabalhar. Só que como a gente está focando muito em importação, a importação ele demora mais para chegar o produto, demora em média de 90 dias, você tem que colocar dinheiro na frente, você é responsável pelos defeitos que pode vir a acontecer, né? Então, a tua margem tem que ser muito maior para cobrir isso tudo. Então, eu sempre falo que não tem certo e não tem errado, depende, a gente analisa todo o macro da operação para a gente ver o que faz sentido. Então, a nossa expertise que a gente está passando aqui para vocês é Mercado Livre e importação. Então, o primeiro ponto você analisou, muita venda. Lembra que eu falei que no início a venda é um processo, faz parte do processo por lucro, né? E aí que tá. Outro ponto interessante é isso, que eu também queria tocar. Quando a gente fala em loja física, a gente acaba sendo nichado, não faz sentido você ter uma maleta de ferramenta de um lado, um tênis dentro da mesma loja e um kit de maquiagem. Não vai fazer sentido nenhum numa loja física, né? Então, por que a gente criou essa técnica? A gente observou que dentro do marketplace, ninguém entra na tua conta para ver o que você tem para vender. Eles procuram e você aparece oferecendo um produto. Então, dentro do Mercado Livre, faz todo sentido de ter esses produtos completamente aleatórios, como uma barraca de camping, uma caneta e um kit de maquiagem. Então, aí começa a abrir a nossa mente, falou, opa, peraí, eu não preciso ser nichado, eu posso pegar produtos interessantes de cada nicho e vender dentro do meu marketplace. Tá? E aí, hoje, realmente é o que a gente vai começar a ensinar vocês como, aí fala assim, cara, mas do nada, como é que a gente começa, né, a procurar isso? Primeiro, a gente tem que pensar em algum produto, sim, mas eu também fico, literalmente, entrando no Mercado Livre e fico analisando concorrentes para ver o que ele tem para vender. Né? Então, aí o Fernando, acho que já vai entrar nessa parte aí, o que a gente sempre faz é isso, eu fico analisando os concorrentes e o que ele tem para vender ali. Eu pego um concorrente grande, né, que tem bastante produtos aleatórios ali, e eu fico analisando o que interessa para a gente. Mas esse começo, essa conversa inicial, eu acho que acaba sendo mais mentalidade para a gente, porque às vezes é um pouco contraditório, né? Ainda mais todo mundo aqui de 40 a mais ali, 30 a mais, que veio de loja física primeiro, e para a gente falar em e-commerce é desconstruir muita coisa. Né? E às vezes no início faz um pouquinho de contradição isso que eu falo. Então é tentar vocês conseguirem enxergar bem, dar clareza nessa técnica que, se a gente não explicar os detalhes, fica muito contraditório, aí começa a não fazer muito sentido, tá? Eu vou compartilhar aqui novamente a tela, a mesma tela que eu estava, que aí faz sentido para vocês também enxergarem, dentro da ferramenta do Avante Pro, quando a gente está passando aqui, vendo o item, né, aqui ele já dá um filtro para a gente já ver numa página só, a gente consegue enxergar faturamentos, ó, esse produto, ó, é uma luneta também, um telescópio, né, ó, 667 mil vendidos, 135, e aí, como o Raul comentou, né, muitos players vendendo, e existe mesmo. Nessa lateral aqui, gente, ó, essa lateral aqui esquerda, a plataforma, ela coloca aqui totais que são interessantes, para a gente entender ali se tem bastante players, se não tem. É claro que isso não vai importar se tiver viabilidade. Então, que nem o Raul falou, vende 1.000 por dia, vende muito, e todo mundo vende. Ferramenta realmente vende muito, tá, gente? É um mercado fantástico. Mas vai ser mais difícil da gente encontrar e ter a viabilidade. Encontrar o produto, qualquer ferramenta que você colocar ali vai vender. A gente só precisa acertar a viabilidade. E aí, para entender isso, os players têm aqui do lado, para a gente ver onde a gente vai estar entrando. Ó, isso aqui, quem gosta de fazer essa análise, né? Eu confesso que eu acabo não analisando ali, tem 10 caras vendendo, 20, 100, 200, deu viabilidade e com muita margem, eu vou importar. É claro, se a gente tiver um produto com uma margem muito pequena, eu estou trazendo, a margem já está apertada. E tem muito player vendendo,
é um risco grande, porque tem muito mais gente que pode baixar o preço e realmente deixar você ali sem margem. Você ter que ali depois regredir margem para estar dentro do jogo, do mercado, ter que baixar muito. Então aqui, nessa lateral aqui, tem números interessantes, ó. Inclusive, quantos anúncios estão no clássico, quantos estão no premium, quantas lojas oficiais. Aqui ele filtra até, ó, por marca, ó, genérica, né? Então, quando a gente não tem marca, aqui são as marcas, né? Ó, que tem tudo desse produto, ó. Então, olha o tanto de marca que tem. E esse marca aqui, gente, é tudo, muitas vezes as pessoas criaram, tá? Mas olha o tanto, ó. Tem até Kia, que alguém criou, é telescópio Kia. Mas, enfim, existe a marca genérica. Geralmente o genérico, quando a gente vai fazer um anúncio, lá atrás, né, as pessoas começam a fazer, colocavam genérica. Porque a própria plataforma, que marca que é? Então ela não deixa você passar se você não colocar uma marca. E aí a marca, a gente pode criar a nossa marca. Vou inventar lá, que nem eu falei ali, do sobrenome da Stephanie. Mas a maioria coloca como genérica. Depois vieram alguns espertos e até registraram genérica como marca. E aí deu briga aí na plataforma por causa da marca genérica. Mas é porque não tinha nenhuma marca. Mas aqui mostra o tanto de números. Só nesse comecinho aqui, ó, tem tantos anúncios, 368 genérica, Greica 124, S-Bone 112, Lelong 112, Lorben 72. Então, aqui já também dá alguns outros números que vocês podem estar analisando. Para quem gosta de se aprofundar, opa, eu quero ter mais segurança, vou me aprofundar aqui, faz sentido, tá? Então, a plataforma, o Avante Pro, ele entrega esses números aqui, ok? Então, voltando aqui, ó, dentro dessa busca, a gente já viu que telescópio tem demanda, certo? Então, aqui a demanda é perfeita. Beleza, vamos gravar essa parte. Mas o que a gente gosta de fazer? E aqui, no caso, foi o Luiz que criou essa metodologia, tá? Então, ele vai buscar aqui algum player. Eu vou usar o mesmo aqui de sempre, Luiz, ó. Lorben. Então, entrei aqui, por exemplo, tudo que é Lorben, que é um importador também, tá, gente? E a gente consegue identificar quando o cara é importador, porque ele vai ter, geralmente, todos os produtos dele vai ser Lorben. Então, ele vai ter roupa Lorben, cofre Lorben, telescópio Lorben, caderno Lorben. Então, é uma forma dele fazer a defesa da marca dele. Então, ele coloca tudo Lorben. Então, aqui, o que a gente faz? A gente entra em um anúncio Lorben, por exemplo. Tem até aqui, ó, acessa a loja oficial. Vamos acessar aqui a loja. Então, aqui, ó, loja oficial Lorben. Então, olha o tanto de segmento que ele tem, ó. Imã de neodímio, não sei nem para que serve, ó. Produtos de pesca, produtos de marcenaria, acredito eu. Olha só o tanto de produtos, um calendário, um placar de mesa, o tanto de produto, ver mais, aqui é recomendado. Mas olha isso aqui, ó, cortador de cartão para crachá, nem sabia que existia também. Então tem produtos que a gente nem sabe, e é interessante a gente entrar nesses players, porque aqui a gente consegue abrir a mente, tá? Então, eu tô com dificuldade, você entra aqui, é um cara que geralmente estudou já também, e a gente modela. Então, a gente não ter uma criatividade, uma visão de um produto, pode acontecer, mas aqui a gente consegue com mais facilidade entender esse jogo. E aí, se a gente viu que tem demanda, a partir do momento que a gente clica em determinados produtos, a própria plataforma do Mercado Livre começa depois a nos enviar informações sobre esse produto. Então, a partir do momento que eu já cliquei aqui em telescópio, vai começar a aparecer um monte de chamada dentro do meu Mercado Livre de telescópio. E aí a gente passa a seguir, a gente consegue ter um estudo muito maior. Começa a ter filtros. E desses cookies, né, que são chamados, quando eles entram para a gente, vão aparecer outros players também. A gente clica e começa a seguir esses caras. E aí começa a vir um monte de produtos que vão abrindo nossa mente. Então começa esse destrave de produto. O que buscar? A gente vai buscar o que tem demanda. Não vamos inventar nada. Então aqui a gente começa a fazer
esse filtro nosso de que direcionamento que a gente vai fazer. Então, se a gente achou, beleza, telescópio. Estamos seguindo, quero analisar agora a viabilidade desse telescópio. Assim, a gente usa uma ferramenta que é o 1688, que é um site lá da China, tá? Que a gente usa, é um site interno, como se fosse um Mercado Livre, que a gente efetua as compras lá. Mas ela não é efetuada aqui no Brasil, a gente não tem acesso a comprar lá dentro dele. Mas a gente usa ele, que aí a equipe lá da China depois vai fazer as compras dos produtos. Então, a partir do momento que a gente tem o produto, deixa eu colocar aqui a tela toda, projetar, acho que vai ficar mais fácil. Tela inteira, ele vai dar um bugzinho, mas eu já arrumo. Ó, foi mostrar. Vamos lá, ó. Entrei aqui. A partir do momento que eu entrei aqui, estou aqui na luneta, eu vou vou copiar, né, uma foto. Então, vou pegar aqui, vou copiar essa parte, ó. Copiei e vou entrar no 1688. Então, é 1688.com. Vou mandar o link aí depois. Tem que tomar cuidado, porque às vezes eles entram em um outro sitezinho lá, que tem essa mesma sigla, 1688, e não é interessante, tá? Alguém levantou a mão aí? Alguém levantou a mão ou foi... Não? Eu mandei, de repente eu mandei uma mensagem aqui no grupo ok. de sala e deve ter feito um barulhinho aí. Eu achei que tinha levantado a mão. Então, eu printei aqui a tela, vou entrar no 688, é todo em chinês, tá, gente? Mas a gente consegue com o tempo, pegando o jeito dele, a gente pode traduzir ele também, então a gente pode entrar e fazer a tradução para português. Ó, fica um português, às vezes ele vai escrever flango, não vai ficar frango, mas dá para a gente entender, dá para seguir, tá? Então dá para fazer dessa forma. Aqui a gente vai pesquisar o produto. Estão vendo que tem uma fotinha, uma câmerazinha aqui, ó? Então a gente vai clicar na câmerazinha. Vamos pegar a foto que a gente tirou do produto que a gente está buscando. E aqui ele entra, ó, a gente vai pesquisar. Aqui a gente começa já, faz parte da pesquisa do produto. Ó, então já apareceu aqui, ó. Produto todo. E aqui, gente, vão ter vários anúncios, vários vendedores, vários até, às vezes, modelos, às vezes ele não vai conseguir identificar algum produto muito específico, vai confundir um pouco, nesse caso aqui ele puxou certinho, tá? E aqui a gente começa o nosso estudo de viabilidade. Aqui, ó, ele tem um filtrinho, se vocês conseguirem ver, ó, tem essas setinhas aqui. Deixa eu traduzir aqui de novo. Ó, vou traduzir de novo. Ó. Por preço. Estão vendo? É um filtrinho por preço. Então, a gente vai colocar aqui do menor para o maior. Ó, a gente já começa a já filtrar aqui. Ó. Vocês veem que eles vão começar a aumentar os valores, ó. 60, vem subindo, 65, 90, 80. Então, aqui a gente começa já a fazer esse estudo, tá? De entender o custo do produto lá na China, tá? Isso aqui é uma primeira parte, só lembrando. Acho que agora alguém levantou a mão. Fabiana, diga. Tá mudo o teu microfone. O microfone está fechado. Aí, foi. Oi, boa noite. Então, quando você negocia o valor, eu vi que tem vários valores, aí você coloca do menor para o maior. Mas esse valor fidedigno, ou quando você negocia, você consegue negociar um valor até menor do que isso aí? Porque eu acho o valor tão alto, às vezes, mesmo que eu coloque do menor para o maior, eu vou converter, eu achei caro, algumas coisas caras. Não sei se é aquele valor mesmo, quando chega lá eu quero tanto. Ele consegue negociar um valor menor. Boa pergunta. Esse aqui é um site igual ao do Mercado Livre, tá? Então, ele não é pode ter fabricante ali anunciando, mas a maioria são pessoas vendendo, fábrica vendendo, às vezes o cara compra da fábrica e vende também, um oportunista, para quem não garimpa bem, então vai pagar um pouco mais caro. Mas
geralmente não tem como negociar porque é uma plataforma. Você não entra no Mercado Livre, num anúncio e fala assim, eu quero pagar tanto, eu quero comprar tantas peças, você pode me ajudar? É claro que pode haver isso sim, tá, Fabiana, num jogo quando a gente acha uma fábrica e a gente quer comprar uma quantidade grande. Olha, eu estou interessado, eu quero fechar uma carga, meio container, ou 200, 300, dependendo do produto, 400, 500, 1.000 peças. É possível sim, mas geralmente nessa escala pequena, vamos chamar assim, é mais difícil. É mais difícil isso. Então, às vezes, se não fechou o custo, você está buscando um produto que ele não fecha, passa para outro. E aqui, quando a gente coloca na planilha de precificação, a gente coloca, é um estudo de custo inicial, é um cálculo de direcionamento. Se a gente, o que a gente busca é de 30%, que geralmente o dinheiro nosso é um só, exceto do Luiz, que tem um monte, mas o meu é um só, o de muitos vão ser um só. Eu tenho três notas diferentes aqui. Então, a gente tem que colocar nosso dinheiro onde nos dá mais margem. Então, esse cálculo inicial que a gente usa na planilha de precificação é que para a gente seguir com o estudo. Então, se der ali, a gente coloca ali, se der 8% na margem de contribuição, tá? Não é a margem, eu vou pagar 100, vou vender 108. Hoje, 8% é a margem de contribuição. Já faz sentido a gente seguir para o próximo passo. Fora disso, vai falar, eu sou apaixonado pelo produto, quero seguir, quero jogar esse jogo, depois eu vou dar profundidade. Ok, faz sentido que realmente quando você der profundidade, vai sim melhorar essa margem. Mas é um cálculo de direcionamento. Ali sim, quando vier esse estudo de custo, que aí existe alguns outros fatores que implicam nisso, que é o tamanho do produto, o peso, o quanto de produto que você vai importar, isso tudo vai influenciar no preço. Então, muitas das vezes, você vai falar assim, eu vou importar que nem a gente está vendo aqui a luneta, né? Ela me deu uma margem de 15%, mas a minha ideia, pela demanda, é eu trazer um container. Então, não quer dizer que você vai comprar 30 peças, seja um preço, e fechar um container com, sei lá, 5.000 peças, você vai pagar mais barato nela, no custo. Mas ele vai chegar mais barato para a gente, para você, porque todos os custos envolvidos foram diluídos em 5.000 peças. Na quantidade maior. Mas a primeira negociação eu faço por lá, ou eu gosto do produto, vejo mais ou menos o valor, e eu tenho como conseguir um valor menor, eu não sei, através de um conhecimento de vocês, eu não sei, lá na China? Deixa eu só acrescentar aqui um pouquinho, Fernando. O que acontece? Quando a gente fala em negociação na China, não faz milagre também, tá, pessoal? Então, se eu for negociar uma quantidade muito grande, está falando de 10%, 15%. Você não vai conseguir negociar pela metade do valor. Tá? Então, isso é ponto 1. Ponto 2, quando a gente fala em 10%, se sem esse desconto de 10%, digamos assim, o teu produto já não é viável, não vai ser esses 10% que ele vai tornar o teu produto viável. Então, já parte desse princípio, porque é impossível você pegar um produto e achar pela metade do valor, mesmo lá na China. Tá? E o ponto 2 é o seguinte, como o Fernando falou, a quantidade da tua carga, ele vai estar mais direcionado à viabilidade do teu produto do que quanto você vai pagar lá na China. Então, não adianta nada você, por exemplo, se você pagar 10% mais barato lá na China, não quer dizer que ele vai chegar aqui no Brasil 10% mais barato. O custo de importação, ele impacta mais. O que seria o custo de importação? Os impostos, que eles são proporcionais, tá? Mas tem alguns custos fixos. Então, por exemplo, despachante aduaneiro, se você trouxer uma peça, um container, é o mesmo valor. A taxa de assessoria, a armazenagem, ele vai variar muito pouco com o tamanho da tua carga e é um custo muito alto. Então, esse custo, quando ele é diluído numa carga maior, ele vai dar mais viabilidade na tua importação do que o quanto você está pagando lá na China. Então, claro, a gente quer procurar pagar o melhor preço lá na China para chegar um pouco mais barato aqui no Brasil. Mas eu sempre bato nessa tecla, não é você somente pagando barato lá na China que ele vai ser viável chegando aqui no Brasil.
Não sei se eu consegui dar essa clareza aqui para vocês. Então, querer extrair o suprassumo lá da China nessa primeira importação não vai ser ele que vai tornar viável ou não o teu processo. Consegui explicar? Deu Sim. clareza? Sim. A negociação, existe sim, em alguns casos, Fabiano, negociação, quando a gente dá profundidade, com certeza. Então, você vai trazer lá, eu quero importar, como a gente está comprando direto, e é vamos dizer, um varejo, eles vão ter ali uma quantidade. Por isso que a gente torna viável uma operação, você pode trazer um SKU se você quiser. 2, 10, é claro, não é isso que a gente vai importar, porque senão a gente não consegue medir ele depois, se ele vendeu, se foi bem. Às vezes você pode subir, ele já vendeu, você fala, caramba, vende muito rápido. Aí você traz 1.000 e não era aquela velocidade. Então a gente tem que ter uma compra mínima, mas não é uma compra exagerada. Eu quero extrair o melhor. Ok, o fornecedor vai falar assim para você, tá bom, o mínimo é 300 peças. E é como que você vai importar 300 peças num produto que você vai conhecer ele inicialmente. Então, geralmente, essa quantidade que a gente chama de profundidade vem na segunda operação, na terceira. Que essa primeira é uma parte da gente estar checando os produtos, porque a gente compra, por mais que tenha ali característica, a segurança, isso é 100% que vai chegar o produto, mas a característica, às vezes, chega um produto aqui, vou dar um exemplo, a embalagem não veio boa. Aí você tem que refazer um trabalho aqui. Aí imagina, você comprou um container disso. Olha o problemaço que você vai ter. Então, a gente compra inicialmente uma quantidade menor, chega o produto aqui, a gente vai validar esse produto. O que é validar? Veio do jeito que eu quis, não tem nenhuma alteração a fazer, eu vendi, o produto não me deu defeito, tá ok, tudo certo, não tive... porque pode acontecer da gente ver um produto e às vezes errar a cor. Trouxe a cor e veio dourado e está vendendo é preto, enfim, pode acontecer. E a gente só vai dar essa profundidade nas próximas operações. Pelo menos a gente joga assim, tá? A gente, como eu falei inicialmente, a gente não busca o produto que, caramba, esse produto vai vender muito, esse cara é visionário. Só que pode ser muito mal também, pode ser que ninguém compre. Então é muito arriscado. Então a gente joga muito na certeza. Então, inicialmente, você vai trazer o produto, se ele fechar ali essa operação, pode ter certeza que quando você der profundidade, você vai conseguir reduzir o custo naturalmente, sem mexer no preço de custo. Por exemplo, eu trouxe um produto, uma quantidade pequena. Eu trouxe dentro de alguns SKUs, eu trouxe 200 peças. Ele chegou num preço, chegou a R$140. Mas eu trouxe uma carga, eu trouxe depois 1.000 peças do mesmo produto. Ele chegou a 89. Mesmo preço da China. Então, olha como isso implica. Então, a gente tem que saber que, quando a gente comprar aqui, fizer uma compra pequena, vamos chamar assim, quanto menor a compra, menos margem a gente tem. Não é porque a gente pagou mal, tá? É porque o custo total da importação deixa ele mais caro, tira da nossa margem. Só que aí tem outro lado, então para eu ter melhor margem, eu vou ter que comprar um monte. Vai ter que comprar mais, mas a gente não arrisca isso de primeira. A gente não joga assim. Então trouxe lá, vou trazer um produto novo, eu já estou importando, eu vi lá na China um relógio diferente. Puta, eu vou trazer 20, 30, 40, 50 peças. Chegou, é do jeito que eu quero, legal, aí eu vou dar profundidade. Aí eu vou conseguir trazer ele mais barato. Não porque eu negociei, nada disso. O produto já está lá. Até porque, às vezes, você vai buscar um novo produto que a foto é igual e vou dar profundidade. Um exemplo. Comprei um produto, tem o link dele lá com aquele fornecedor. Validei ele, chegou aqui, é legal. Vou dar profundidade agora, e vou em um outro fornecedor e compro profundidade no outro fornecedor. Pode ser um risco, pode chegar do jeito que não chegou o primeiro. Porque são muitos players vendendo. Vou projetar aqui de novo, só para vocês verem o tanto de fornecedores. E é um pouco trabalhoso, sim, não é fácil, nada da vida é fácil. A gente tem que colocar energia, tá? Mas depois que você começa a pegar essa mentalidade de, opa, não fechou, muda para outro, você consegue passar a página assim muito rápido. Então, não fechou a margem, passa para outro. Você pode até ir criando um banco de dados seu,
opa, esse produto aqui eu já analisei, a demanda é boa. Já analisei, a demanda é boa. E vai guardando ali para você. Quem sabe mais à frente, você consegue uma viabilidade melhor. Então, a gente só não pode travar nisso, ficar ali, caramba, não consigo, e não sai daquele produto. Então, aqui, por exemplo, a gente fez esse filtro, mas nem sempre ele vai aparecer aqui, tá? É uma ordem bacana, organizadinha, vocês veem que ele é crescente, mas, ó, olha só, 90, 90, aqui ele já entra a um preço, deixa eu tirar a tradução, ele fica passando umas coisas na tela. Isso aqui a gente tem que ficar muito atento, ó. 1.2. Fala, opa, você tá louco, aqui achei ouro. E muitas vezes não é. Então, quando a gente entra num anúncio, deixa eu projetar ele aqui de novo, nessa página, quando a gente entra no anúncio, esse valor pode ser uma peça, ó, que nem aqui, ó, ele vai de 1,02 a 145. Então, eles têm essa variação dentro dos anúncios lá também, então a gente tem que ficar atento, tá? Então, tem que clicar. Quando a gente tiver essa diferença, tá todo mundo vendendo por 30, tem 1 a 1, alguma coisa tá de errado. Então, aqui nesse caso, ó, o que é 1? Ó, aqui, ó, 145, 145, 10, 10, 5.1. Vamos traduzir para ver o que é. Ó, aqui, ó, só a bússola. Então, é uma peça que ele vende lá mais barata. Mas o anúncio é o mesmo. Então, a gente tem que estar atento com isso, tá? Fernando, eu acho que cabe um outro dia a gente aprofundar um pouquinho mais, para a gente ver o 1688, senão vai ficar, acho que, muita informação. Vai passar tempo, né? Só para, principalmente, Fabiana, que conseguir enxergar bem essa questão de quanto a gente está pagando na China, a gente fez uma simulação do mesmo produto no mesmo momento, porque como a gente está falando de oscilação de câmbio, oscilação de frete marítimo, então a gente fez 3 simulações do mesmo produto, do mesmo fornecedor, então era o mesmo câmbio e tudo mais. A gente fez um container de 40, um container de 20 e um LCL lá que dava menos de um container de 20 ali. Dentro dessas 3 simulações, era o mesmo produto, o mesmo valor lá na China. Chegando aqui no Brasil, ele oscilou muito de um valor para o outro, justamente por conta dessa questão que a gente está falando, dos custos fixos da importação. Então, eu sempre vou passar para vocês o seguinte, claro que a gente quer comprar o mais barato possível lá na China, mas não vai ser isso que vai tornar viável ou inviável a sua operação. A questão do tamanho da carga, ele vai impactar muito mais do que o preço que você paga lá na China. Então, esse foi um exemplo bem real que a gente fez, no mesmo dia, tudo igual, idêntico tudo. A única coisa que mudava era o tamanho da carga. E teve uma oscilação de preço mais de 10%. Tá, pessoal? Então, a sugestão é, se aquele produto, você viu aquele valor ali, ele não fechou, você procurou 2, 3 links lá no 688, e você de cara já percebeu que ele não fecha, não vai ser negociando com ele, girando 20%, 30%, que já é um desconto muito grande, que vai tornar a tua operação viável, tá, pessoal? Então, acho que, senão a gente fica muito travado ali, querendo, né, vou negociar cada item, e não precisa, é muito rápido mesmo, muito simples, sei que é muita informação, mas é para justamente dar uma destravada em vocês aí, tá? Boa, Luiz. Realmente, ali eu estou aprofundando um pouco em detalhes aqui do 688, mas aqui a gente precisa passar inicialmente para vocês verem qual é a técnica. Primeiro, analisar a demanda, e aqui a viabilidade. Dentro aqui do 688, que é o site que a gente vai comprar lá externo. Então, aqui, começou a buscar ali, a gente vai colocar a fotinha que nos ajuda, porque é tudo em chinês. Ele tem um cadastrinho, que depois a gente vai mandar o passo a passo, como fazer, é um pouco difícil de fazer, é chato, tá? Que ele fica abrindo tela, pedindo para você fazer o login toda hora. Particularmente, eu nunca fiz o login, eu fecho a tela ali e sigo, mas quem quiser fazer o login, a gente vai passar o passo a passo para seguir. Mas é essa técnica, a gente achar a demanda dentro da plataforma e buscar ali a viabilidade. Quero fazer o inverso? Pode fazer também. Inclusive, existe um 688 para o celular, vocês podem baixar, tá? Que vocês podem ter no celular de vocês,
que aí, para fazer essa busca refinada, é um pouco mais complicado, até porque a letrinha é muito miudinha, mas para vocês verem produto, tirar foto, deixa eu ver esse produto aqui, gostei, é legal, nunca vi isso. Será que tem demanda? Pode fazer o inverso também, então o aplicativo vai ajudar com isso. Vocês podem, ele tira uma foto, e aí depois joga no computador e busca dentro do Mercado Livre se ele tem demanda. Pode fazer o inverso também. E pode acontecer, já aconteceu comigo, de eu comprar um produto na internet, e quando chegar, na verdade, foi o meu primeiro produto a importar, foi dessa forma. A gente em casa deu problema no cooktop, eu não lembro o que foi que aconteceu, e não tinha como fazer comida. E aí era tudo meio que de micro-ondas, essas coisas. E a Aline gosta de comer pipoca. Como fazer pipoca sem o fogão? A gente descobriu uma pipoqueira de silicone que faz o pipoca de micro-ondas. Você põe lá a pipoca, lá sem óleo, sem nada, e ela estoura a pipoca. E aí a gente tava meio coincidiu quando a gente começou a importar. Eu falei, caramba, é isso. Esse é o primeiro produto que eu vou importar. Busquei, tinha demanda e tinha viabilidade. E muitas pessoas nem conhecem esse produto. Então, deu muito certo, foi ao inverso. Mas aqui a gente tenta buscar dentro da plataforma as demandas, porque senão a gente fica meio que nem maluco com o celular ali, ficando tirando foto de tudo que a gente vê. Pode acontecer de sim, ter um produto ali que você encontre, tenha realmente demanda e a viabilidade, mas ali é mais um direcionamento até para abrir a mente. Porque ele tem cookie também dentro do celular, ali no 688, quando você começa a buscar, ele começa a depois te mandar a informação do que você buscou, outros fornecedores, coligados, e vai abrindo a mente. Deixa eu ver esse produto, e vai entrando, um processo inicialmente um pouco mais lento, mas, geralmente, quando a gente vai buscar um novo produto, é na terceira ou quarta importação. Porque essa primeira importação a gente vai descobrir os SKUs, a gente vai importar uma quantidade reduzida, vou chamar assim, que é para a gente ter realmente a validar o produto. Depois, se a gente tiver dinheiro e suportar, colocar volume em todos os SKUs que a gente importou, ok. Mas a maioria das vezes, pelo menos para mim, eu tive que fazer uma escolha, tive que ir tirando ali, o que me dá menos margem, fui tirando para eu poder encaixar com o meu financeiro. Então, acontece isso também. E depois é dar profundidade, manter estoque, depois você vai pensar em encaixar um novo produto. Porque a gente quer colocar o dinheiro no que está dando certo, né? Vou ficar arriscando outros? Faz sentido. Opa, consegui acertar meu estoque. Minha engrenagem está girando. Vou colocar mais 2 produtos para eu verificar, ver se ele vai chegar ok, se ele vai ter... para eu validar ele de novo. Validou? Aí eu começo por profundidade nele, e assim vai. Porque parece que a gente tem que achar 1000 produtos, e não é. Nem a experiência que o Luiz falou. Se a gente tiver 10 produtos vendendo bem, é um número muito bom. Muito bom. E isso o Luiz falou, um produto com um ticket pequeno. Se a gente pegar um produto com um ticket maior, 800, 1.000, 2.000 reais, é um faturamento muito bom. Então, a gente tem que... A plataforma, inclusive, ela gosta de profundidade, tá? Quando a gente fala nas aulas de ads, por exemplo, quer misturar um pouquinho, quando a gente vai impulsionar, você tem lá 5 peças em estoque, você vai fazer um impulsionamento daquilo, a plataforma identifica, fala, pô, eu vou mandar esse produto para milhares de pessoas. O cara tem 5 peças. Então, quando tem muitas peças, opa, o cara tem peça, vamos dar publicidade porque eu vou vender. Não vai ser... Quando a pessoa clicar lá no anúncio, que a pessoa recebeu o linkzinho lá, esgotado. Eles não vão queimar esse cartucho. Então, a gente joga o jogo da profundidade. Até porque uma das estratégias de ranqueamento de anúncio é essa, tem que ter profundidade. Então, estreitar mais e realmente colocar força naqueles produtos, tá? Aqui dentro das buscas, gente, vocês conseguiram entender sobre a parte de demanda? Alguém tem alguma dúvida sobre identificar a demanda de produto? Vocês conseguiram entender sobre o Avante Pro? Anotaram? A gente pode mandar o link aqui depois. Mas existem outras ferramentas, tá? Que podem usar, tem outras ferramentas dessa, eu não me lembro o nome de todas aqui, mas existem, se fizer mais sentido para vocês buscarem uma outra, por causa de valor, enfim...
pode ficar à vontade. Se ele entregar esses números que a gente coloca, pode seguir. Dentro do Avante Pro, a gente pode seguir também o player. Então, se a gente colocar lá, dentro do filtro, nos avisar quando ele vender, toda vez que a pessoa vender, vai chegar um aviso para a gente, do Avante Pro, que vendeu uma peça, Só para a gente, para quem gosta de aprofundar mais, tá, nas pesquisas, aí é de cada um. Eu nunca usei isso, eu acabo olhando ali por essa análise mais simples e sigo, trago uma quantidade um pouco menor e depois dou profundidade. É um teste bem na prática mesmo, mas pode-se fazer isso também, tá? Diga, Fabrício. Boa noite, tudo bem com todos aí? Boa noite. Boa noite. Tem como fazer a pesquisa por valor no Mercado Livre? Não. Outro Tem. Opa. Tem. Ó, deixa eu- Inclusive, na verdade, essa é uma outra característica, eu acho que a gente não vai abordar hoje, né? Senão vai ficar muito longo ali. Tem várias outras características que a gente faz para escolher os produtos, né? E um deles é o valor do produto, o ticket. Então, lá na pesquisa, você pode colocar de tanto a tanto também. Se o Fernando pode compartilhar ali, mostrar ali rapidinho. Que além da demanda e da viabilidade, né? A gente vai abordar em outra aula aqui, para não ficar muito longa essa aqui. Para já poder ficar já procurando com um ticket maior por causa do Exatamente. Outra característica que eu vejo que é muito importante é o valor do produto. Justamente frete, né? todo início da conversa que o Fernando falou, o frete ele impacta muito, né? Então ali você consegue colocar ali de tal valor a tal valor também. Aqui, ó, dentro da mesma pesquisa aqui, Fabrício, eu coloquei aqui como uma busca, ó, cofre, tá? Estão conseguindo visualizar? Aqui dentro da própria pesquisa, nessa lateral, onde a gente tem aqui os players, quantos vendidos, as médias que eles informam, a gente pode colocar aqui também alguns filtros, tá? Ó, tá vendo aqui, ó? Eu posso filtrar aqui para eu ir naquele ticket. Eu não quero trabalhar com cofre mais barato, eu quero trabalhar com um intermediário. Então, eu posso colocar aqui, ó, de 500 a 700 reais. Vamos lá. Aí ele já vai me dar aqui, ó, o filtro, que são modelos mais específicos, mas com essa faixa de preço. Só tem que tomar cuidado, que às vezes pode ter 599 com 2, então tem que ficar atento, tá? Ler também certinho aqui, para não confundir. Mas, ó, a maioria aqui é esse mesmo valor, ó. Ó, esse aqui vem, ó, urna, cofre, 10 peças. 10 peças. Mas, então, dá para fazer esse filtro, sim, por valor, que aí, sim, a gente pode ter, eu não quero o ticket barato, eu quero filtrar nesse ticket médio, ó, e tem venda, ó. Olha aqui, ó, 559, ó, 500 vendidos. Então, tem. Vamos ver outro aqui, ó. Praticamente um por dia. 100 vendidos, vamos entrar nesse aqui, ó. Ó, 100 vendidos, vamos ver aqui o filtro que ele vai entregar pra gente. Aqui, ó. Só que, ó como que é, ó. Vende 11 por mês. Já não está no jogo. Tem venda, ó, e isso a gente está colocando aqui, ele vende a 259 dias, ele não vende nenhum por dia. Não. Então, pode sim filtrar, mas tem que ficar atento no número base, que é a venda no mínimo 1 por dia. Show. Só um outro detalhe, né, que assim, pode ter modelos parecidos de outros players, então também não pega somente um anúncio e já descarta de cara. Tenta pegar um outro modelo parecido, que às vezes esse player não conseguiu performar esse produto, ou ele tem pouco e não quer mais trabalhar, então não simplesmente às vezes não toma a decisão... Não está com um anúncio bem elaborado, né? Simplesmente não toma a decisão de importar ou não baseado em um único anúncio, tá? Então, tenta ali pelo menos 2 ou 3 de modelos parecidos ali, tá? Outro ponto que, eu não sei se vocês perceberam, né? Todas as informações estão no Mercado Livre. Claro que a ferramenta ele te ajuda, te auxilia, mas está tudo lá. Basta a gente olhar como comprador, ou melhor, desculpa, como vendedor, né? E não como consumidor. Porque quando a gente olha a plataforma como consumidor, a gente só vai ver o preço, se o vendedor é bom ou não é. Só que quando a gente começa a mudar nossos olhos ali, né, e ver outras informações, está tudo ali no Mercado Livre. É justamente você ver o que interessa como vendedor lá dentro. Então, o que interessa muito aqui
é a demanda e a viabilidade. Tem mais outras coisas que a gente vai abordar, mas as informações estão todas ali, disponíveis no Mercado Livre. Então, eu queria que vocês começassem a mudar um pouquinho essa ótica de vocês, né? E não olhar mais como consumidor, começar a olhar como realmente um concorrente, estiver analisando o concorrente de vocês lá, tá? Boa. Ó, aqui a gente tem também mais uma métricazinha, Fabrício, para olhar. Dentro aqui do próprio Avante Pro, a gente pode entrar aqui em algum anúncio. Vamos buscar, deixa eu achar aquele lá de novo. Vamos lá aqui, né? Ó, vamos lá, vamos entrar nele. Então, beleza, achamos ele aqui, ó, tem uma venda por dia. Mas pode acontecer de quê? Esse cara ficou ali sem estoque um determinado período, ou ele não fez um bom anúncio, enfim, pode acontecer também. Então, eu quero informações, mais informações. Nessa abinha aqui do lado, ó, azulzinha, se a gente clicar, ele vai abrir mais ferramentas da plataforma do anúncio. Então, aqui, inclusive, ele coloca aqui uma planilhazinha que a gente pode usar, rápida, para não ter que ir lá alimentar a nossa planilha de precificação. Então, eu posso vir aqui e colocar o custo do produto. Então, ele já nos adianta isso, né? Aqui o imposto, a gente vai colocar qual é o imposto que a gente vai estar praticando. Eu vou colocar aqui 10%. Tá? E aqui, ele vai já gerar um cálculo, tirando ali as taxas da plataforma, para quanto que ele vai entregar. Então, aqui, ó, se eu anunciar ele no clássico, com o preço de venda de 642, que é o que ele está vendendo, se eu pagar R$100, vamos dizer assim, ele já me entrega aqui alguns custos, já é meio que uma préviazinha, tá? Então, rapidamente pode fazer. Eu costumo colocar na planilha, porque depois fica salvo na minha planilha, mas rapidamente você pode usar aqui. Outra ferramenta também que você pode colocar, a parte de métricas do anúncio, ó. Então, ó, até fevereiro, ele não vendeu nada, ó. 0 de vendas, 0 de visitas, projeção nenhuma. Então, aqui que ele começou a vender. Esse gráficozinho aqui vai mostrar bastante para a gente, que a gente está próximo aqui, produtos de Natal. Então, vou colocar aqui um produto de Natal para a gente só olhar esse gráfico aqui rapidamente, para vocês entenderem. Lembrando que isso aqui é uma busca uma análise mais profunda, tá? Mas só para vocês verem que tem as ferramentas. Opa! Árvore de Natal. Vamos achar uma árvore de Natal aqui. Estão conseguindo ver minha página? Tá ok? Pegar uma bem vendida. 500, vamos ver aqui. 1.000, 5.000. Aqui. Vamos nessa. 5.000 vendidas. 5.000 vendidas. Claro que vai aparecer aqui que tem muitas vendas, ó, vende de 42 por dia. Vamos puxar aqui a ferramenta. Vamos olhar aqui a métrica do anúncio. Olha isso. Gente, lembra quando a gente fala não compre produto sazonal? Por causa disso. É muita venda de árvore que vocês viram lá, né? Mas olha o resto do ano. 0. 0, 0, 0. Esse número é impactante. Então, sazonalidade, gente, é muito perigosa. Vende muito, o cara vendeu muita árvore, mas é perigoso. Então, esse número aqui vai mostrar para vocês friamente lapada, ó, não trabalha, que se não vender nessa época, não vende mais. E olha que aqui está puxando aqui muito tempo. Então, tomem muito cuidado com isso, tá? É perigoso esse tipo de trabalho. Tem muita venda? Tem. Mas, acabou o ano, acabou o Natal, já era. Ok? Luiz, tem alguma coisa a acrescentar aí nessa parte? Não. Eu acho que é melhor abordar um pouquinho sobre isso na próxima aula, né? Não ficar bem extenso aqui. Que a gente vai falar sobre o produto não trabalhar, né? Enfim, para a gente não estar misturando muito os assuntos aqui. Vamos tirar dúvida, então, da galera. Vamos lá, Maria. Mais aprofundar um pouco mais, né? Para quem gosta aí de buscar mais a fundo, tem ferramenta, pode ajudar ali. Mas vamos lá, diga, Mariana. Eu fiquei com dúvida com relação à viabilidade.
Então, a demanda, acho que ficou claro, procurar, entender lá, e aí, depois que você vai procurar nesse site 1688, você vai olhar o preço, e o que eu tenho que ver com esse preço? Qual é o percentual que a gente busca? Existe um número fechado disso ou não? Perfeito. Vou projetar aqui, que é a ferramenta que a gente usa de precificação. Vocês podem usar ela bem, tá? É uma planilha que a gente criou, assim, bem objetiva. Eu vou compartilhar ela no grupo posteriormente. Está aqui, ó, planilha de precificação. Depois que a gente acessou lá, aqui, ó, esse primeiro lado aqui, vocês podem até desconsiderar, é um controle de estoque, depois que vocês quiserem utilizar como uma ferramenta simples, né, de controle de vocês, mas inicialmente, daqui para cá, não vai utilizar nada. A gente vai trabalhar daqui para frente, ó, SKU, custo em yuan, custo Brasil, venda. Eu vou falar aqui uma a uma até a gente chegar no final, tá? Então, aqui SKU, a gente vai colocar aqui, telescópio. Opa, escrevi errado. Telescópio, beleza? Aqui a gente vai alimentar o preço dele em yuan, que a gente achou melhor opção, o produto que a gente quis, selecionou ele lá, vamos colocar o preço aqui em yuan. Vamos colocar aqui que ele seja 50 yuan. Esse custo Brasil, gente, é um cálculo de direcionamento, tá? Aqui ele faz uma conta vezes 2,5. Então vai ser 50 vezes 2,5, ele vai chegar aqui nesse custo. Isso aqui é um direcionamento, tá? Se fechar a conta, que a gente fala lá, os 8% de margem de contribuição, a gente segue para um próximo passo, que aí sim é um estudo de custo real, com todas as despesas envolvidas, a parte do volume da tua compra, que aí é um passo a mais. Mas esse primeiro passo, chegamos aqui, colocamos o custo de 50 yuan, a gente vai alimentar aqui o preço de venda da plataforma. Aqui, eu coloquei como preço de venda ML, vou aumentar um pouquinho mais, que é o preço que vão estar vendendo. Mas essa mesma planilha a gente usa depois para a gente colocar o preço de venda no nosso produto. Então, ela já tem um plus aqui a mais. Então, quando a gente fala de ancoragem, a gente sempre coloca um preço maior para depois trabalhar o preço e nas campanhas promocionais e tudo mais, uma estratégia. Mas vamos colocar aqui 50% de desconto. Vamos imaginar que é R$150 o preço final que é vendido. Como a gente vai chegar nessa viabilidade, Mariana? Você não vai pegar o primeiro anúncio nem o mais barato do Mercado Livre. A gente vai geralmente fazer uma média, tá? Então, geralmente uma média de 3, uma média de 5. Teve mais cautelosos que, para analisar, fez média de 10. Então, ele pegou o menor preço, depois um acima, outro, foi até o preço mais caro, somou tudo e dividiu por 10. Chegou na média, você vai alimentar a média aqui. Então, opa, preço na média não é o mais caro e nem o mais barato. Vou colocar o preço. A comissão da plataforma. Aqui eu mantenho sempre 18%, é um cálculo meu. Se fechar ali com 18%, que é praticamente o máximo, tirando o relógio, que é 19%, vai fechar a minha conta, tá? Aqui eu coloco esse ads, mas isso aqui é uma estratégia, então vocês podem deixar aqui zerado inicialmente, tá? Vou até zerar aqui para mandar para vocês. Precisa se alimentar o custo do frete, por isso que é importante ali o Avante Pro, ele entrega ali o valor do frete, então a gente vai alimentar o frete do produto. Os impostos, eu deixei ele aqui como 10, mas aí cada um vai colocar o imposto devido da sua empresa, tá? Então, se eu estou no MEI, por exemplo, eu vou zerar meu imposto. Vou colocar aqui 0 inicialmente. Ok? Ó, nesse caso aqui, se eu pagar no produto 50 yuan e vender ele a R$150, minha margem fica negativa. Tá? Mas vamos supor que o preço de venda dele seja 1,99. Olha aqui minha margem para onde já vai, ó. 9,14. Aqui, a partir daqui, opa, esse produto já eu posso seguir para o próximo passo. Tá? O que a gente vai fazer? Aqui na frente, ó, a gente tem o link do 1688. Então, a gente vai lá. Deixa eu pegar aqui, deixa eu facilitar aqui para vocês visualizarem.
a gente vai... Deixa eu projetar minha tela toda, tela inteira. A gente vai no produto, dentro do 1688. Deixa eu achar ele aqui, aqui. Vou imaginar que seja esse, tá? Só de exemplo, para ser rápido aqui. Vou pegar ele aqui, vou copiar o link, Ctrl C, e vou na minha planilha, e vou colar ele aqui na minha planilha. Já colei aqui no 688. E do Mercado Livre, eu vou pegar o mesmo link médio também, que está lá. Vou pegar esse link aqui, vou copiar, e vou para a minha planilha, e vou copiar aqui no link do Mercado Livre. Um pontinho aqui. Ok? Então, a gente vai fazer aqui em todos os nossos produtos, ó. Alguém levantou a mão? Diga, Nina. Oi, Fê, fui eu, tudo bem? Tudo certo. Você pediu para colocar o valor do frete, só que isso não depende, por exemplo, se eu olhei um anúncio de uma pessoa de São Paulo e eu sou do Rio, é o mesmo valor de frete? Não depende para onde eu estou vendendo, aonde eu estou, ou o Mercado Livre ele tem um padrão? Boa pergunta, Lina. É um padrão, tá? Ele tem uma tabela de frete, salvo quando tem algum lado muito fora, mas para a gente ele vai cobrar sempre o mesmo preço. Então, ele vai estar na tabela lá de cubagem, X por Y e peso, valor tal. E aí, geralmente, quando vocês fizerem um anúncio, a plataforma ela vai falar que é R$50 o frete, mas ela cobra somente 50%. Mas o interessante é você estar ali, quando você estiver naquela categoria e aquele produto em específico, ele já tem praticamente ali a cubagem dele, a plataforma já identifica isso, né, no caso do player ali, e o Avante Pro entrega ali para você mastigadinho, para você alimentar a planilha. Então não precisa se preocupar, se eu vendi para Bahia um frete, tudo vai te cobrar o mesmo valor. Você vender para o teu vizinho do lado, vai ser o mesmo preço para você vender lá no Cafundó, ele vai te cobrar o mesmo valor, tá? Entendi, tá ótimo. Então, não precisa se preocupar. Não importa a origem e destino, ele só leva em conta o tamanho da carga, a cubagem da carga. Perfeito, Diferente tá dos ótimo. correios, né, que às vezes veio origem e destino. Por isso eu fiquei na dúvida, obrigada. Por nada. Diga, Fabiana. Tá mudo o teu mic. Aí, foi. Então, por exemplo, na hora de despachar lá o produto, ele tem que estar com o peso certinho. Por exemplo, se eu errei lá em 500 gramas do produto e enviei lá pelo Mercado Livre, a plataforma ela vai identificar na hora que eu despachar meu produto, vai ver que aquele peso está errado, vai onerar alguma coisa para mim, vai ter algo que vai me desestabilizar com a plataforma, assim, uma desconfiança, gerar algo assim dessa forma? Boa. Ou tem que estar certinho? Por exemplo, eu já vi que o peso é tal, e ali tem uma diferença. Eu coloquei outra lá na configuração. Isso aí pode descredenciar, me descredenciar não, mas assim, não vai gerar confiança. Não. O que acontece? Quando a gente manda, às vezes a gente também nem sabe o peso. Ou às vezes a gente calcula o peso do produto sem embalagem, e aí a gente vai e coloca uma embalagem, embrulha até um travesseiro no produto e manda. Aí ele chega um monstro desse tamanho, gigantão. Aí sim pode ter diferença, por quê? Não por desconfiar de você, nada disso. O que ele vai fazer? Ele vai te cobrar mais. Então ele vai cobrar a medida certa do produto. E aí, como ele sabe disso, todo produto que a gente envia, quando eles mandam, passam numa esteira com vários lasers que medem as dimensões e o peso. Tá, mas então, lá na configuração eu coloco o peso normal, então. Que eu já descobri que o peso é tal, aí eu troco esse valor lá na configuração. Você não é obrigado a colocar o peso, não precisa, não. Você está falando na hora de preencher dos mas dados não é do obrigatório. Mercado Livre. Mas não é obrigatório aquilo ali. Então, geralmente eu não coloco, tá? Não é obrigatório você colocar o peso. Não, no modo geral, eu sempre preencho os dados obrigatórios. O que não for, você deixa em branco, tá? Ela está falando dos dados fiscais, né, Fabiana? Sim. Mas não é obrigatório. Não se preocupa com isso. A plataforma, quando você manda,
eu vou enganar ele, vou pegar um produto pequenininho e vou colocar um frete, e às vezes ele nem vai calcular, ele vai colocar um frete pela descrição do teu anúncio, mas a hora que passar nos lasers deles, eles calcularem, ele já vai vir cobrado certo. E geralmente é na próxima, tá? Ele não cobra retroativo também não, tá? Aquele ali já vai passar, ele vai te começar a cobrar o frete, valor, entre aspas, correto nas próximas vendas. Ele vai revisar o teu frete na próxima venda. O bom é a gente entender, depois tem a planilhazinha de frete, que a gente consegue fazer o cálculo, é simples. Ele faz altura, largura vezes profundidade, dividido por 6.000. Aí vai dar um número. Aquele número lá tem o fretezinho equivalente. E aí vai de 15 a 20, de 20 a 25, enfim. Mas isso aí, você não vai gerar nenhum impacto negativo para você, não. Tá bom. Obrigada. Por nada. Eu vou continuar aqui mostrando aqui a planilha para vocês entenderem aqui a viabilidade. Vamos lá. Então, a gente vai utilizar, fazer os dois links, né? Fazer as duas cópias e vamos colocar aqui. Para que isso, gente? Depois que a gente montar, vocês montarem aqui a lista, ó, 2, 3, 4, 5, 10, 15 produtos, a gente vai acompanhar isso com vocês. Então, inicialmente, será que estou calculando certo? Será que eu calculei o custo do frete certo? O produto que a gente está vendo, o direcionamento está certo? Então, quando vocês fizerem, a gente pede para quando vocês acharem 3 produtos, mesmo que seja 4 ou 5, mesmo que não dê viabilidade, a margem fique aqui negativa, já nos mande para que a gente possa acompanhar, ver se vocês estão no direcionamento certo. Para não estar fazendo alguma coisa errada, achar lá 20 SKUs e depois entender que você está fazendo algum cálculo errado aqui, você não está alimentando direito, não está colocando o frete correto, tá? Então, fez 4, 5 produtos, salva. Pessoal, dá uma analisada, vê se eu estou no direcionamento. Ó, tá ok, segue, tá perfeito, manda brasa. E aí sim você vai seguir, montar aqui já o teu estudo de produtos. Esse é o primeiro passo para a gente ver aqui a viabilidade, tá? Então a gente fala de demanda e aqui viabilidade. Só isso. Depois é outra coisa para a gente montar pedido, como que a gente vai fazer estrutura de pedido, como comprar, é um outro passo. Aqui é só estudo, demanda e viabilidade. A planilha é bem simples, tá? Se vocês quiserem modificar, ou que vocês receberem ela, vocês ajustem do jeito que vocês quiserem. Item que não tem, por exemplo, não vou pôr o ads, vem aqui, exclui. Fica à vontade, tá? Então pode fazer os ajustes que vocês quiserem. Alguém levantou a mão? Raul, diga, Raul. É uma dúvida ali, na margem de contribuição, ali a gente está falando de lucro ou a gente só está querendo saber, o produto se aplica ou não se aplica? Porque nessa planilha não entra os custos de importação, né? Entram, sim. Os cálculos de importação, Raul, já é esse cálculo aqui, ó. Se eu achei o produto em yuan, 50 yuan, aqui eu já fiz esse cálculo estimado, aqui é um direcionamento. Tá. Então, aqui a gente estipula, jogando assim bem, tá? É claro, isso varia de peso, tamanho de cada produto e do tamanho da carga, mas é um cálculo de direcionamento. Então, ele vai chegar aqui a 125, já é final, ponta a ponta. Ô, Fernando, deixa só especificar bem, esse momento agora não é um cálculo exato não, tá? Porque o que acontece? O cálculo, o estudo de custo mesmo de importação, ele é bem mais complexo, tá? Então, cada MCM tem um imposto diferente, tem que ver tamanho do produto, peso, cubagem e tudo mais, e a gente não tem essa informação. Então, essa é como se fosse um pré-filtro, né? Um filtro ainda. Então, a gente fez só um cálculo rapidinho ali, para depois ver, para depois levar essas informações para um cálculo preciso. Aqui é só um direcionamento. Então, se ele der ali 9%, 12%, 15%, segue o jogo. Porque se a gente pegar todo o produto e fizer um cálculo específico, original, verdadeiro, digamos assim, a gente vai gastar muita energia, tá? Cada produto ali. Então, esse é como se fosse um filtro somente. Então, não precisa levar muita risca nesse primeiro momento, não, tá?
Tá, mas só para mim entender a proporcionalidade, no caso aquele 9,14 ali, é o quê? É 9%, vamos dizer assim, com essa conta, vamos dizer que essa conta está fidedigna, vamos dizer assim, ó, esse é o meu custo real, é isso que eu vou gastar, essa é a minha tributação. Certo. Esse 9,14 é 9,14% da minha venda, é isso? Exatamente. Isso aqui, ó, 9% é o quê? É pegando todos os custos variáveis, e aqui entram até, na verdade, o custo do frete, tá? Mais o custo do produto, me vai sobrar 9%. Vai me É o sobrar lucro R$20 ali, mais ou menos, R$18, é isso? 18,19. Aqui, É o ó, lucro bruto. 18,18. Tá. Então, esse cálculo aqui, como o Luiz falou, é um cálculo de direcionamento. Aqui é um filtro, gente. Tiver abaixo aqui, vamos imaginar que eu paguei aqui, seja 60. Olha só. E olha como que impacta ali, Fabiana. Olha só que interessante, né? Ó, um produto que seja 50, falar, vou conseguir ele mais barato, enfim, eu consegui ele por 45. Vai impactar? Impacta. Mas não é isso que vai transformar a tua importação. É claro, olha, já melhora muito o custo, a margem de contribuição. Mas, ô Fernando, você botou 45 já com os custos de importação aqui, Sim, sim, tá? sim. Mas o cálculo não é muito bem assim feito, não. Quando você muda de 50 yuan para 45, ele não vai fazer essa proporção toda no custo final aqui, não. Aqui a gente fala de 45, é 10%. Mas Sim, tá? o que eu falo é que é tudo aqui, ó, só para dar um exemplo, tá, Luiz? Uhum. E a gente usando de exemplo, que aqui, Raul, quando a gente coloca o preço em yuan, ele já dá um cálculo, a gente chamava de cálculo de padaria, tá, gente? Que é um cálculo de direcionamento. Que se a gente colocar aqui, ele for 60, a margem de contribuição já deu negativo. Isso aqui a gente nem segue à frente. Mas vamos imaginar que seja 55. Ainda não segue à frente. Mas aqui, se a gente achou ele por 50, ó, opa, vale a pena a gente seguir. Aí a gente vai seguir com o plano aqui. Vamos colar o link do 688, vamos colar o link do ML para o próximo estágio, tá? E aí vai depender de quantas peças, o valor da tua carga, tudo mais, vai ter alterações. Pode ser que mude bastante isso aqui para mais e para menos, é claro, mas aqui é um passo para a gente seguir. Deu abaixo disso, pula para outro produto. Diga, Fabrício. Uma dúvida. A diferença de IU para o 1688 é grande ou não tem diferença praticamente? Do que para que, não entendi. A diferença de preço da cidade lá de Iu, onde tem aquele shopping, para o 1688, é grande ou não tem? Ou é praticamente a mesma coisa? Fabrício, eu nunca comprei de lá. E é lá, você vai ter que ir físico lá, né? É, físico. Aí é um jogo diferente, né? Você tem que ir para a China para importar. É um outro jogo. A gente está falando em compra daqui, a gente não precisar ir para a China, né? Eu só estou perguntando devido à experiência de vocês. Eu nunca comprei lá daquele mercado. Luiz, não sei se já comprou. Olha, eu vou bater nessa tecla novamente, né? Claro que a gente comprando da China mais barato, ele vai melhorar o teu custo aqui. Mas não vai impactar no teu custo unitário final aqui no Brasil. E aí tem esse detalhe da questão de, se for comprar de IU, você tem que ir para lá comprar, você não consegue comprar online. Então, assim, teoricamente, para mim não vai fazer muita diferença se eu comprar 5% mais barato, 10% mais barato, principalmente estando aqui do Brasil. Tá? Agora, é realmente comparativo de preço de um de outro, aí é mercado, é a mesma coisa. E eu pergunto assim, o que é mais barato, comprar da Shopee ou do Mercado Livre, né? Então, é difícil de a gente afirmar uma coisa, né? Obrigado. Nada. Fabrício, essa parte é realmente difícil, porque é o custo também, né? Aí você vai colocar os custos de ir para lá para a China para comprar, é mais complicado. E aqui a gente está falando de compras menores. Então, primeira mão aqui, a gente vai
analisar, fazer uma compra conservadora, vamos chamar assim, para a gente receber o produto, opa, tá legal, vamos dar profundidade. Aí sim a gente vai dar profundidade, tá? Então esse é o primeiro passo, o primeiro estágio da gente analisar demanda e viabilidade. E é importante a gente estar aqui e ir seguindo junto com vocês esse passo, porque é bastante informação e eu falo sem parar, então às vezes até vai passar em algumas coisas aí, peço até desculpa por isso, mas o importante é que a gente está aqui para ir ajudando vocês. Ó, fiz aqui, vê se está certo. A gente vai acompanhando até vocês pegarem o jeito. Depois ele segue, vocês vão seguir assim, naturalmente, tá? Diga, Mariana. A gente ficou com uma dúvida aqui, se, como a gente ainda não tem a conta do Mercado Livre, se para fazer com esse Avante Pro, você tem que estar logado na conta já de vendedor, né? A conta do mercado, quando você fizer a compra do Avante Pro, ele vai logar um e-mail. Então, toda vez que você logar em qualquer conta, tá? Se, por exemplo, você está usando a sua máquina, você logou com aquele e-mail que você assinou o Avante Pro, você logou na sua máquina, vai funcionar. Se, por exemplo, a Soraya logar com a mesma senha lá do Avante Pro, vai derrubar o seu acesso e vai para ela. Então, não precisa estar logado na conta do Mercado Livre específica, tá? Você só tem que ter o plugin dentro de onde você acessa. Então, se você está ali se você usa o Chrome, tem que estar esse plugin dentro do Chrome. Aí, qualquer conta que você acessar, você vai ver. Tá, perfeito, obrigada. Só um detalhezinho, para até a Mariana enxergar melhor, no Mercado Livre ele não faz distinção se é conta de vendedor ou de comprador, tá? É uma conta só. Tá? Ele não vai fazer distinção. Lógico que pode ser um CNPJ ou um CPF, mas as funções são as mesmas, tá? Não vai fazer diferença, não. E o bom é que vocês podem compartilhar. Eu estou usando aqui, beleza, a hora que alguém acessar vai derrubar o teu acesso. Você sabe que alguém acessou se você compartilhar a senha dele, tá? Do Avante Pro. E aí você não precisa ter várias assinaturas. Opa, hoje eu posso usar, amanhã o outro pode, enfim, você pode poupar dinheiro aí para essa primeira parte. A Soraya ali, né? Levantou a mão também? Diga uma dúvida. Com essa planilha, a gente, assim, para dar um outro passo, já pensando lá na frente, o ideal, você acha que a gente fazer uma pesquisa, não tem um número, mas assim, 10, 15 itens que a gente entenda que são viáveis, olhando, né, aprendendo, obviamente, que a gente vai treinar o olhar e tudo. Daí a gente volta para vocês para daí sim aprofundar e entrar no detalhe maior. Seria isso, então, né? A gente fazendo essa pesquisa. Boa pergunta. Aqui não tem limite, você pode achar. A gente teve um menino que, Lorenzo não está aqui, garimpou 80 produtos. Falei, beleza, Lorenzo, agora põe 50 peças de cada desses 80. Dá um pedido gigantesco. Então, se você aprofundar muito, qual que é o teu budget depois? Então, a gente vai entrar na escala. Quanto que eu quero importar? Dentro daquela planilha ali, você pode alimentar depois, vou pedir 50 desses, 50 desses, 50 desses, no final ele vai dar o valor total. Então, ali você pode ter um direcionamento. É claro, se você conseguir bastante produto, você pode depois escolher quais são os mais rentáveis, quais são os que vendem mais e mais rentáveis. Aí você faz um pré-filtro, porque senão daqui a pouco você pega o ritmo, vai achando tanta coisa e aí falta dinheiro. Então, e a gente fala em profundidade. Quanto mais produto e de profundidade, mais budget você vai ter que ter, mais dinheiro para investir. Então, achou ali 10 produtos que tenham um ticket bom, valor, né, do produto bom, e ele colocar ali, imaginar, 50 de cada, deu o teu dinheiro que você vai investir, opa, tá pronto minha importação, vamos seguir. Tá? Diga, Lina. Perfeito. Para a gente fazer esse garimpo, você acha importante a gente pensar num mix de produtos com variação de preço? Ou assim, é importante a gente atirar no preço médio? Ou, de repente, é interessante a gente ter desde um preço menor a um preço mais alto? Só para a gente fazer uma busca um pouco mais assertiva. Sim, a gente vai ter isso numa aula, a estruturação de pedido.
onde a gente vai montar e cada um tem uma estratégia de compra. Porque a gente não compra só por comprar. Porque, por exemplo, quando a gente vai começar uma conta nova, geralmente é pelo correio. Então, geralmente, o ticket pequeno, de ticket valor baixo, ele é ruim de vender no correio. Mas a gente tem que pensar para quando ele der esse estágio, se mudar para um envios ou para um full, faz muito sentido, porque a venda alavanca e a gente usa isso como estratégia. Então, lá, na próxima aula, ou uma das próximas, eu não sei se a sequência é essa, mas a gente vai falar de estruturação de pedido. Aí sim a gente vai montar uma estrutura de pedido para cada conta. Opa, porque a gente tem players que já vendem. Então, tem players que acompanham a gente que já vendem no Mercado Livre milhões. Mas o cara não alavanca porque ele não sabia a estratégia de alavancagem realmente, que precisava. Então, a gente fez uma importação pensando nele alavancar a conta dele. Então, pensando em vocês, a gente tem que ter esse pensamento. Quanto que a gente vai importar do ticket de valor tal, depois o tanto de valor tal e tanto de valor tal. Mas esse é o próximo passo. Primeiro é vocês entenderem esse garimpo, mesmo dando lucro ou não, só passa para a gente ir fazendo esse estudo junto. E nas próximas aulas a gente vai fazer a estruturação de pedido. Tá ótimo. Obrigada. Senão vai ficar muito extenso aqui. A gente já passou da hora, né, Luiz? Um monte. Assim, a única coisa que eu gostaria de enfatizar bastante é que essa planilha não é tomada de decisão ainda, tá, pessoal? Não é assim, opa, é esse produto que eu vou importar. E aqueles números ali também não são os números fiéis, digamos assim. Só para vocês terem uma noção, tem produto de IPI zero e a alíquota de imposto de produto com 35% de IPI. Então, ali a gente não separou os IPIs, os IIs e tudo mais, os impostos de importação. A gente juntou tudo só para fazer esse filtro inicial, para depois sim pegar todos aqueles links e mandar para um cálculo de custo. Aí sim vai ser um valor correto para a gente tomar a decisão se vale a pena ou não. Então, não fiquem muito travado com números ali, 9 ponto alguma coisa. Se deu negativo ali, já não precisa nem gastar muita energia. Nesse sentido aqui, tá, pessoal? Então, nesse primeiro momento, não precisa fazer aquele cálculo bem certinho, não, tá? Aí sim, um próximo passo que a gente vai também explicar para vocês, numa próxima etapa, a gente vai pegar os produtos que fechou na planilha para a gente seguir com um cálculo de custo. E aí, ali sim, vai vir tudo discriminado, vai vir um valor correto mesmo, tá, pessoal? Perfeito, Luiz. Não assustem com isso, não, gente. E ali até responde já até o que o Raul já tinha perguntado ali, que realmente não dá para a gente colocar ali custo, imposto de cada um. Não tem como calcular. Não tem jeito. Nesse momento, não. Agora, por isso que é uma prévia, né? Isso aí, é um filtro. No próximo momento, sim, aí vocês vão ter a planilha com todos os impostos NCM de cada produto, cada item, peso, medida. Aí sim, chegando lá, aí sim a gente vai tomar a decisão de importar ou não aquele produto, tá? Exatamente, Luiz. Gente, alguma dúvida? Acho que a gente passou bastante aí do time. Eu sei que são bastante dúvidas e eu também sou assim, né? Pensar lá na frente, vou pensando. Mas a gente precisa realmente fazer essa lição de casa, entender, opa, vamos fazer isso passo a passo, e na próxima aula a gente já vai, escala de novo mais um degrau, vai mais um degrau, e vamos colocando mais organizado aí, para não dar um monte de direcionamento e chegar lá na frente e falar, caramba, fiz tudo errado. É o que eu falo, né? É quase que queima a largada, né? Você gastar energia e, de repente, por um direcionamento um pouco diferente. Então, o que talvez eu ia sugerir a vocês, pelo menos entrar no site 1688, se familiarizar um pouco mais com ele, ao invés de já querer procurar produto, né? Dar uma mexida ali, ver como é que faz para procurar por foto, tudo mais, para depois a gente aprofundar em cálculo mesmo. Ali familiarizar um pouco com a plataforma. Acho que seria um dever de casa interessante agora nesse momento, e não já partir para a procura de produto por si só, propriamente dito, né? Boa. Vocês conseguem jogar aquela planilhazinha lá no grupo para nós? Porque eu acho que eu já encontrei um produto aqui que é viável aqui. Olha, se eu fosse um participante, eu já ia falar, joga no grupo pra gente. Compartilha a tela. Não, cara, eu tô dando uma olhada aqui no cadeira, né? Cadeira de escritório, mesa de escritório, umas mesinhas. Cara, parece ser legal.
Sim, sim, tem muita demanda, com certeza. Eu vou mandar no grupo. O Luiz já mandou ali o link do 688. Estou colocando aqui a planilha também para vocês. E aí, mais uma vez, ali é uma planilha de direcionamento, tá? E vocês podem ajustar ela, pinta da cor que vocês acharem melhor de identificar, enfim, podem ficar à vontade, tá? Já está no grupo. Só ir lá e pegar ela, tá bom? Avante Pro, eu vou mandar o link aqui também para vocês verem o que é o Avante Pro, para não clicar errado, já está no grupo também, tá? Estou mandando aqui, mais um segundinho, foi, Avante Pro já está aí também. Então, estão as ferramentas todas para vocês já startarem, começarem a se familiarizar, Avante Pro. O Avante Pro tem cursinhos lá que vocês podem entrar e depois assistir, caso vocês queiram se aprofundar. Então, ele mesmo fica ali mandando informações. Do 688 não vai ter nenhum chinês para ensinar, exceto o Luiz. Sou chinês falsificado também. Chego lá na China e só falo inglês com o pessoal. Então, gente, a aula de hoje é isso. Se tiverem mais alguma dúvida, antes da gente finalizar, acho que não dá nem para falar de dúvida de outro assunto, né? Porque já passamos bastante da hora, mas se tiver daqui desse assunto, a gente pode estar respondendo aí a última dúvida, para não ficar muito tarde para vocês também. Se não há mais dúvidas, vamos fazer aquela fotinha da nossa aula. Todo mundo aí de câmera aberta. Vamos lá. Foi. Então é isso, pessoal. Estou colocando aqui um resumo também da aula após. E daqui um pouquinho também, ou até no máximo amanhã, a gravação dessa aula está disponível. Vocês podem acessar lá e, caso queiram assistir novamente. E mais uma vez a gente está aqui para ajudar vocês. O que tiverem de dúvida, vão nos mandando ali, que a gente vai ajudando. Mas eu acho que essa é uma lição de casa. Achar a demanda, mesmo que na planilha não feche ali a conta, manda só para a gente entender como que vocês estão seguindo, tá? Tá ótimo. Obrigada, gente. Ok, Boa pessoal? noite. Obrigada, Tchau, gente. Bom Boa noite. 688 aí para Obrigada. vocês. Todos aí, obrigado. Excelente noite. Tchau, gente. Boa Tchau. noite. Boa noite. Tchau. Tchau. Obrigado, garoto. Quer achasse aí que a gente vai vender? Eu achei eu achei que ia dar melhor. Quanto que deu? 8,43 e eu não botei o frete ainda. E aqui aquele lá de 22? Aquela é um que já estava na planilha. O meu ficou em 3,6. Daria um lucro de R$15. Bota aí espuma. Que espuma? Aquela que se usa em floricultura. Procurei. Lá no coisa. Tem lá para vender também. Espuma expansiva, acho que se fala. Não, aí é aquele de spray. E espuma, então bota espuma para floricultura. Mas não é espuma, é outro nome disso. Sim. Não sei o que é isso aqui.
R$14. Você vai querer vender um produto que já não vale nada. Não tá, porque ele vendeu um produto caro. Porque senão tu vai ter que vender Trouxe 100 mil desse aqui para te ganhar 10 mil reais. Mas tu viu que aquilo lá vende relógio, né? Relógio, Sim, pulseira. relógio é... Bota aí, relógio. Relógio... Eu vejo aquele relógio marítimo. Já não vai lá. Não sei o que tá falando. Aquele que quando tu É vai relógio mergulhar, 100, 200. aquele que tu vai quando tu mergulha. Não, aí é processador de mergulho. Então bota aí. Não sei, não vende, muito pouco vendemos. Botar como um relógio. Tem relógio de mergulho também. Escrevi. Tem já aquele Avante Pro? Já expirou o meu. Caramba. Nenhum desses aqui é relógio de mergulhador. Esse é. Mamãe! Tá tudo travado no meu computador. Que filho? A mãe tá olhando. É. Esse daí? Não, esse é calculador. Aquele ali do meio? Relógio de mergulho. O Avante Pro deixou o computador todo zoado. Relógio de mergulho 850. Mãe, dá pra me dar uma atenção? Não, o meu expirou já. Uma atenção. Teve só 3 vendas. Dá uma atenção. Dá uma atenção. Para, Matias! Deixa de ser chato. Meu Avante Pro já expirou. Não tem que comprar. Vai vender só 3. Tá mandando eu assinar, tá vendo? Lá ele me mostra os dados zerados. Tem que procurar. A gente tem que pensar o que rico compra. Não, pode ser qualquer porcariada. Eu tava olhando até capa de chuva. Acho que fala que tem que ser o valor. Sim, vai custar 100 e pouco uma capa de chuva boa. De moto. A moça que tava lá comigo, ela quer comprar vestido de noiva. Vestido de noiva é 3 mil reais, 4 mil reais. A roupa é foda, né? A gente não sabe o tecido, né? Não, e a noiva não vai comprar um vestido no Mercado Livre. Vai vender 200 reais, 100 reais. O faturamento dela é de. Ela aluga a média de 5 mil reais, né? Ela aluga 23 vestidos por mês, dá 120 mil. Só que ela está alugando no máximo 5 vezes o vestido. Tem que procurar. Fechar essa monteira de coisa aqui que no computador tá uma travesseira. E esse aqui? Olha. Não, nós não vamos abrir nada. Já começou a porcaria. Agora vai comer.